Bom, muito bem, gente. Boa noite a todos. Hoje eu tenho a honra de convidar o Carlos Henrique Soares de Paiva, também conhecido como Guaxa. Antes de começar essa live, deixa eu falar um pouco do currículo dele. Tá aqui, ó. Ele fez Unicamp, Engenharia Elétrica Unicamp. Depois ele fez MBA na GV. E ele hoje ele é diretor de negócios da Atlas Cópico, que ele vai explicar para a gente o que faz a Atlas Cópico. Mas a parte mais importante do currículo dele é que ele foi aluno do Colégio Singular de Santo André no ano de 1988 e era precisamente 3C5. Uma Isso turma que eu mesmo. tive a honra de entregar o diploma porque eu fui paraninfo dessa turma. Muito legal. Tudo bem, Paiva? Tudo Guaxa, bom. não vai dar para desculpa, não vai dar para chamar de. Pode me Ah, não chamar é. de Guaxa, não tem problema. Grande Guaxa, 3C5. Guaxa, Pereira Carinhoso. E era exatamente na sala 32, ao lado do 3C4, que é a grande sala, que era do 31. Isso mesmo, Muito isso bem. mesmo. Carlos, você fez engenharia elétrica na Unicamp. Primeira pergunta que eu faço nessas lives é o seguinte: o Uhum. que que te... Você sempre quis ser engenheiro elétrico ou você quis fazer engenharia e decidiu no meio da faculdade? Como É, que é esse negócio? essa é uma questão interessante, né? Porque, assim, o que eu noto existem algumas pessoas que já têm parece que elas têm a vocação desde cedo e isso é muito claro para elas, né? Então, assim, eu quero ser médico, vou ser médico e vira médico, seja porque tem na família ou porque sempre teve muito contato com isso, ou então aquelas pessoas, mesmo dentro da área técnica, que acompanham desde cedo aquela aplicação, aquela profissão e gostam mesmo e já está na vocação delas. Não era o meu caso. Eu sempre gostei da área de exatas, né? E assim, eu não tinha uma experiência anterior, seja familiar ou de estudo, com uma área mais técnica específica que eu pudesse dizer, é com isso que eu me identifico. Então, essa predileção por exatas, né? E olhando a possibilidade de carreira que cada área me oferecia, eu já tinha dois irmãos engenheiros, né? Eu olhei com mais carinho a engenharia e dentro da engenharia foi a elétrica, exatamente porque me chamou a atenção a gama de aplicações que tinha a engenharia elétrica em relação a profissões que você poderia fazer futuramente. E na época ainda não tinha a dimensão que tem, eu diria que não tinha a dimensão que tem a eletrônica hoje, né? Mas mesmo assim eu já vislumbrei essa abertura e essa possibilidade de ter um leque amplo de opções de carreira. E na Unicamp, a engenharia na Unicamp, ela é assim, você já entra para engenharia elétrica, entra para engenharia civil, ou você tem 2 anos básicos e depois você escolhe? Porque algumas faculdades de engenharia são assim, né? Sim, lá na Unicamp você já entra específico na sua área. Você faz o ciclo básico de 2 anos com outras turmas, aí é misturado, mas você Aham. já está definido na sua engenharia específica. E você pode fazer transferência de engenharia para engenharia ou não é permitido? Pode Pode. fazer. Alguns casos você tem que fazer um novo vestibular, em outras situações Nossa. você pode aproveitar crédito e utilizar na outra matéria que você escolheu fazer. Isso é possível. Muito bem. Agora uma pergunta que eu sempre tive curiosidade de saber. Qual é a diferença entre engenheiro eletrônico, engenheiro elétrico e engenheiro eletricista? Existem as três modalidades de engenharia? Isso é uma questão meio controversa na área, né? Porque, assim, dentro da Unicamp, pelo menos, quando você entrava na engenharia, era engenharia elétrica. E lá dentro você tinha a possibilidade de seguir pela eletrônica, que é um conjunto de matérias mais ligadas à baixa potência, e a área de eletrotécnica, que são realmente os sistemas de alta tensão, que a gente chama de alta potência, né? Então, dentro da Unicamp era dessa forma, mas existem faculdades específicas que é somente o currículo da parte de eletrônica, né? E existem algumas outras que, ao contrário, são especializadas na área de eletrotécnica.
Então, existem esses currículos, né, das E, faculdades. e no teu então veja, então vamos lá. Eletrotécnica, eletrônica Isso, e eram as duas e, opções. e eletricista. Existe essa modalidade de engenharia? Assim, muitas vezes É se só fala uma questão de engenheiro, nomenclatura, e muitas nomenclatura, é vezes só nomenclatura. se fala engenheiro eletricista, né? Pro engenheiro, pode ser elétrico ou engenheiro eletricista. Mas as subdivisões mesmo são essas, a área mais de alta potência, que se fala da eletrotécnica, e a área de eletrônica. Bom, gente, vamos combinar uma coisa? Aqui é o seguinte. Então, estamos aqui com o nosso engenheiro Carlos, também conhecido como Guaxa. Isso aí. Não dá para te chamar de Carlos com todo respeito. Tem- Aí é o seguinte, quando vocês podem, então, fazer perguntas, a regra vai ser a seguinte, eu vou classificando essas perguntas por tema, porque para não haver redundância, e eu faço as perguntas para o Carlos e nós vamos tentar seguir uma certa lógica aqui nas perguntas. Muito bem. Só para exemplificar, se você vai trabalhar numa empresa, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, de televisores. Então, nesse caso, é um engenheiro eletrônico, porque isso chama-se baixa potência, Sim, certo? sim. Dentro da área da eletrônica tem diversas modalidades, sim. Mas você pode ir para uma empresa Você, desse tipo. você é contratado por Furnas para geração de energia. Aí é o eletrotécnico. Exatamente, exatamente. Em termos de mercado de trabalho, qual dos dois dá mais, tem maior possibilidade de mercado de trabalho? Hoje é inegável que a área da eletrônica, ela, pela própria demanda da sociedade e da expansão que isso adquiriu em termos de controle, automação, a parte de bioengenharia, biotecnologia, rede de comunicação, informática, microeletrônica, tudo isso é uma demanda que gera muito mais possibilidade de ocupações hoje do que a parte de energia. Muito embora, Enzo, a gente veja que numa situação de alta demanda e que a gente precise ampliar a matriz energética do país, passa a surgir campos de trabalho também. Mas hoje a gente está num momento de baixa demanda. Então, eu diria assim, o país está relativamente pronto para ofertar o que precisa, mas tem surgido muita coisa em termos de energia eólica, em termos Não. de outros tipos de energia e que gera certamente a demanda por esse tipo de engenheiro, seja na área da geração da energia, da transmissão ou da distribuição. Uma outra pergunta. Você é diretor de negócio da Atlas Cópico. Bom, Isso. primeira pergunta. O que produz, o que faz a Atlas Cópico? E ela é uma empresa de que nacionalidade? É uma multinacional, né? Isso, a Atlas Copco é uma multinacional sueca, que basicamente tem quatro grandes áreas de negócios, né? Uma delas que eu diria que é o carro-chefe, assim, sempre ela foi conhecida pela parte dos compressores, tá? Os Ah, compressores estacionários e mesmo os compressores portáteis. Tem uma segunda área hoje, que é a área de vácuo. Uma terceira área que a gente chama de Power Generation, que está ligado aos compressores portáteis e também aluguel de compressores, entre outras atividades de geração de energia. E, por fim, a área que eu estou, que é a área de Industrial Technique, que são equipamentos focados para a área de montagem da indústria. bom, e você é diretor de negócios. Aqui uma curiosidade também. O que acontece, ô Guaxa? Eu vou dar um exemplo. Nós entrevistamos aqui Nós entrevistamos vários engenheiros e eles acabam indo não para a área técnica, mas para a área administrativa. É o teu caso, Uhum, né? uhum, sim. Então, me conta uma coisa. A gente tem uma impressão que o engenheiro ele trabalha
na parte técnica da coisa, em projeto, em pesquisa, etc. E não, você não é o primeiro, e já vi vários aqui que passaram aqui com a gente, né? E que trabalham em parte administrativa. E a gente pensa sempre quem está na parte de administração, da parte administrativa, é um administrador de empresa. E, aliás, tem muito também engenheiro trabalhando na área de mercado financeiro. O que faz o engenheiro dar essa guinada para a parte administrativa? É, eu diria que assim, as empresas, de certa forma, elas gostam de uma parte da formação do engenheiro, que é toda essa parte da lógica, da estruturação, da facilidade com números, não que as outras áreas não possam ter, mas o engenheiro, toda a formação dele, ela é baseada nisso. Então, assim, muitas vezes o que acontece, como foi no meu caso, a gente começa por uma área mais técnica, porque você recém-formado, isso está uma coisa muito latente para você, todos esses conhecimentos, essa informação. Então você vai e começa na área técnica. Ao longo do seu desenvolvimento dentro da empresa, e aí é uma questão que depende muito de cada um, se o funcionário ou se o profissional ele vê que ele tem uma aptidão de gestão, ele tem um interesse pela gestão, pela liderança, ele pode migrar para esse lado, porque a empresa vai procurar atraí-lo para isso. Alguns, simplesmente, eles gostam da área técnica, querem permanecer e aí permanecem dentro de projeto, dentro da área de produção, fazendo uma área de implantação, de pós-venda. Existem diversas opções, mas acaba acontecendo que muita gente realmente migra para essas outras áreas, e não só nas áreas de gestão dentro das empresas. Como você mesmo falou, a parte de banking, de investimentos, o que tem de engenheiro nessa área é uma enormidade, né? Eu gosto de comentar isso para os nossos alunos, viu, gente? Porque pela experiência que eu estou tendo nessas lives, aliás, é uma coisa muito gratificante de fazer essas lives, é conhecer as várias profissões e ver o que cada uma faz com mais profundidade. O que me chama a atenção é que muitas vezes a gente começa a fazer uma coisa e durante a nossa carreira ela sofre mudanças. Ela sofre mudanças. Então, por exemplo, quem vai trabalhar com engenharia, talvez, eu não sei se era teu caso, Guacho, que quando você fala, vou entrar em engenharia e eu vou trabalhar sempre na fábrica. Você imaginava que você ia ser diretor de negócios? Não, 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 hipótese alguma. É engraçado, né? Isso aí depende um pouco da vocação da universidade que você estudou. A Unicamp, ela tem uma formação que ela te dá uma base técnica muito boa, e Sem dúvida. ela te forma bastante para você trabalhar ou em pesquisa, né? Ela te dá uma excelente base para pesquisa e também para uma atuação mais técnica. Eu posso dizer assim que de toda a universidade, a parte de gestão, de liderança, de finanças, de marketing, isso não ocupou 5% da grade que eu tinha, foi menor. Então, esses foram conhecimentos que eu acabei adquirindo depois. Então, o que acontece? Você sai da universidade babando ali, focado para trabalhar na área técnica. E foi o que aconteceu comigo. O que aconteceu? A Atlas Copco estava lançando um produto que era uma ferramenta eletrônica no mercado brasileiro. Porque a área que a gente vende são equipamentos industriais que estão ligados à montagem, como eu falei. Então, assim, são apertadeiras eletrônicas que trabalham com equipamentos de apertar parafuso, mas não parafusos básicos, parafusos mais críticos, por exemplo, de um veículo, de um avião, enfim, diversas aplicações. E aí, Jamais ia pensar nisso. exatamente, aí É. até então, os equipamentos eram pneumáticos, movidos a ar. E eles precisavam de um especialista para as apertadeiras eletrônicas. E foi aí que eu entrei para fazer o lançamento do produto, trazer toda a tecnologia. Fui para a Suécia, trouxe a tecnologia, enfim. E a partir daí, isso revolucionou a empresa, a ponto de hoje, praticamente, as ferramentas pneumáticas não serem vendidas. Hoje são 90% do business está ligado a equipamentos eletrônicos. Muito bem. Uma outra questão que eu queria falar para você
é o seguinte, é na área de pesquisa. Então, o que me chama a atenção é o seguinte. Por exemplo, esses equipamentos, vamos pegar como exemplo a Atlas Copco. Ela produz equipamentos, muito bem. Esses equipamentos, eles foram desenvolvidos aonde? Eles não foram desenvolvidos no Brasil ou alguns foram desenvolvidos no Brasil? Não, a pesquisa e desenvolvimento é totalmente sueca, é lá de fora. Então, então eles têm patente. A patente fica registrado na Atlas Copco da Suécia. Sim, É sim, isso. várias patentes dos Tá. nossos equipamentos estão lá. O que, uma coisa que assim me preocupa muito, sobretudo nessa concorrência com produtos importados, sobretudo chineses, é, é que para a gente concorrer com esses produtos de baixo custo que os produtos chineses, nós precisamos de inovação. E como que você vê a inovação na indústria brasileira? É, em alguns segmentos, em algumas áreas, Enzo, eu entendo que a indústria nacional tem pessoas extremamente criativas que acabam desenvolvendo soluções inovadoras. Isso acontece. Mas, assim, em função do estímulo que existe, do baixo estímulo que existe, a questão de pesquisa e desenvolvimento, até mesmo a remuneração, isso acaba acontecendo que, comparado com o que existe lá fora, é muito menor, a gente fica para trás, né? Então, infelizmente, a gente tem como produzir alguma coisa. Na minha área é muito pouco, na minha área realmente o que vem é mais lá de fora. Mas, por exemplo, dentro da indústria automobilística, boa parte também do conhecimento, da pesquisa e do desenvolvimento é lá de fora, mas várias das empresas acabam desenvolvendo alguma coisa aqui. Tá? Você tem vários exemplos aí, como da Ford, lá do projeto do Amazon, há bastante tempo atrás, que acabou fazendo desenvolvimentos locais. E algumas delas fazem. Hoje existe um estímulo do governo que chama que era o Inovar Alto e agora é o Ah, esqueci o nome atualizado, mas enfim, esse projeto do governo, ele dá incentivo fiscal para as empresas que fizerem pesquisa e desenvolvimento no Brasil, né? Então, isso ajuda a trazer um pouco esse desenvolvimento para cá. porque eu tenho. O que me chama a atenção, por que eu surgi eu fiz essa indagação de inovação? Porque como é que você enxerga, sobretudo nessa crise, eu acho que fica um pouco mais latente, mas você acredita que a indústria brasileira está sendo sucateada? Olha, a indústria brasileira está passando por ela há bastante tempo passa por uma crise séria, né? Porque não tem condição de. Imagina o seguinte, né? Eu lido basicamente com o mercado automobilístico. Várias dessas empresas, por muitos anos, o investimento tem que vir de fora para cobrir um déficit que existe aqui no Brasil. Por conta de carga financeira, as leis trabalhistas complexas, enfim, tem uma série de coisas que regem a indústria nacional que complicam. Então, assim, quem não tem esse aporte financeiro lá fora, a indústria essencialmente nacional, ela passa por muitas dificuldades e tem uma dificuldade enorme de concorrer com essas indústrias que estão na China, que estão na Europa, que estão nos Estados Unidos, ou muitas vezes até de países da América Latina também tem dificuldade. Agora, você, uma vez eu estava conversando, você lembra do Renato Boaventura, do 3C4? Sim, sim. Lembra? Hoje ele é Conheci CEO bem o da. Renato, da Rodia, né? Hoje, exatamente. Hoje é Solvay. Eu acho que ainda é Solvay, Ah, né? Mas, ó, para Solvay. nós, andreenses, é Rodia e não É adianta Rodia. mudar. Não adianta. A gente chama o shopping ali do ABC de Mapping, é Mapping, e não vem com esse papo de mudar nome. É Rodia, é Rodia. É Rodia de Santo André. Não tem Tá jeito. enraizado, né? Tá enraizado. Aí o Renato fala assim: uma coisa, num bate-papo que a gente estava tendo, aliás, foi numa palestra que ele deu no Singular. Aliás, aguarde uma live com o Renato, tá para vir aí. Legal. Ele falou o seguinte: que
A sorte do Brasil é que nós temos um mercado interno grande. Uhum, sim. Que a gente consegue, com esse mercado interno, que se tivesse até uma renda maior, a gente conseguiria, a indústria brasileira conseguiria se manter. Olha aqui, ó, o Negrão, por falar nisso, ó, o Negrão da tua turma aí. Abraço aqui do México. Abraço, Negrão. E você acredita? Então, a gente está falando do sucateamento da indústria brasileira. O que você acha? Como é que você vê a perspectiva do futuro? E eu falo isso pelo cuidado que a gente tem que ter com essa live. Raciocina Uhum, comigo. Nós temos várias pessoas assistindo essa live querendo fazer engenharia, sim, certo? sim. Então, qual que é a perspectiva para o engenheiro, quando os nossos alunos se formarem daqui uns 6, 7 anos, se está havendo pouco a pouco um sucateamento e uma dificuldade cada vez maior para a indústria brasileira? O que você acha da perspectiva do engenheiro? Enzo, eu diria o seguinte, as crises, assim como a situação que a gente está vivendo hoje, elas são cíclicas, né? Quem já Perfeito. viveu bastante tempo aí no mercado vê que essas ondas vêm e vão, e isso está muito atrelado à questão de políticas governamentais, da situação global, como está a economia global, de outras influências além da situação local. Mas, enfim, as crises vêm e vão. Então, assim, mesmo que no momento atual a gente esteja numa situação complexa, o Brasil tem um mercado enorme, como você próprio citou. Nós temos uma carência, uma população carente de uma série de coisas nos diversos segmentos, seja alimentício, da área de saúde, da área de infraestrutura, da área de transporte. É uma demanda enorme para todos os lados. Então, assim, num determinado momento que haja, com todas as dificuldades que nós temos, mas que haja um aquecimento na economia, essas oportunidades voltam a aparecer em todas as áreas. Então, assim, o que eu diria para quem vai entrar no mercado de trabalho daqui a 5 anos, daqui a 4, 5 anos, para o bom profissional, se você se dedicar dentro da sua formação, tiver uma boa qualificação, o mercado precisa de mão de obra qualificada. Isso hoje é uma dificuldade de achar no mercado, porque Ah, existe uma mão de obra de mais baixa qualidade que é abundante. Agora, a mão de obra qualificada, quando necessária, ela é disputada a tapa, né? Então, acho que vale ó, essa visão. eu acho que nós tocamos aqui num ponto muito interessante. Bom, vamos aproveitar aqui. Tem um rapazinho, um jovem, chamado Lúcio Goldfarb. Conhece ele? Opa! Só um pouquinho. Ele? A engenharia está mudando em função das novas tecnologias? Completamente, completamente. Eu, isso é uma coisa interessante. Quando eu saí da universidade, a gente ainda estava com os computadores, aqueles computadores 286, 486, né? TK, Vamos a... isso, TK exatamente. 85, né? TK 85, enfim. Houve uma revolução nessa área, né? Então, assim, na área da informática e com a questão do Vale do Silício, o desenvolvimento do hardware e do microprocessamento, microprocessador, a nanotecnologia, isso gerou uma infinidade de equipamentos e de tecnologia na indústria atual, ou na sociedade atual, que gera uma demanda enorme. Então, assim, a cada dia está surgindo alguma coisa nova e que as universidades elas têm que ir atrás disso daí. Na verdade, você tem um investimento na parte de pesquisa e desenvolvimento, né, que vem delas, mas muitas vezes vem delas nos países realmente que tem um foco maior nisso e acabam entrando para o mundo todo. E aí, dentro dos países como o Brasil, por exemplo, que são muito importadores de tecnologia, as universidades acabam tendo que adequar a sua gama, o seu portfólio de matérias
para se adequar a essas novas tecnologias, como a gente falou, em termos de robótica, e mesmo na área de software, onde tem muita coisa nova, né? Com a questão da inteligência artificial, machine learning, deep learning, big data, tudo isso, quando você junta a parte do engenheiro eletrônico, que é o hardware, mas ele precisa do software para fazer a aplicação funcionar, então essas coisas acabam se misturando muito. Exige uma demanda enorme hoje na parte de software para o engenheiro eletrônico. Então muda muito, é muito dinâmico o universo da engenharia hoje. Nessa área, né? Da área que eu conheço, que é a eletrônica. Eu queria só fazer. O Giovanni ele fez um comentário, não foi uma pergunta, mas o Giovanni Bettioli, ele fez um comentário, mas daqui a pouco eu vou entrar no comentário e na pergunta dele, porque eu quero voltar nesse assunto que você falou, de interesse imediato para o nosso aluno. Você falou uma coisa aí, viu, queridos alunos? É o seguinte, olha o que o Guaxa falou. Profissional de má qualidade está em abundância no mercado. Mas, vou usar tuas próprias palavras, o bom profissional ele está sendo caçado. É isso? Né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, vamos aproveitar. Na sua opinião, como que você acha que está o nível dos engenheiros formados no Brasil? Ou, melhor ainda, quando vocês contratam estagiários ou engenheiros, vocês dão uma certa importância à faculdade que ele se formou? Tipo, essa pergunta eu te encostei, hein? Essa pergunta ela é complicada. Foi bom, vamos lá. hein? Vamos lá. Não Não precisamos citar nomes, mas pelo menos daquelas que vocês gostam. Daquelas que você fala, esse cara se formou em tal lugar, opa! O que acontece é o seguinte, normalmente os processos de seleção, nós temos as empresas que fazem isso para a gente, mas nós acabamos dando uma orientação, né, para o tipo de profissional que a gente quer. E claramente a gente tem algumas faculdades que nós chamamos de faculdades e universidades de ponta, que são as tops nacionais, né? Mas assim, em princípio, a gente tem aberto um pouco mais esse range para outras faculdades que a gente não considerava antes, porque essa gama, esse leque aumentou. Algumas universidades privadas, algumas faculdades particulares que subiram o nível, e hoje o que acontece é o seguinte, nós avaliamos muito como o profissional, o perfil dele, aliado a uma base de conhecimento que a universidade dá, ou que a faculdade dá, depois isso é o mais importante, porque depois o resto a gente desenvolve. Dentro da empresa, a gente puxa esse profissional, ele tendo potencial, a gente puxa esse profissional para onde a gente quer deixar. Mas isso tem que ser detectado no processo de seleção. E óbvio que tem uma correlação alta entre a capacidade do estudante com a universidade que ele fez. Isso tem alguma correlação. Você sabe que você não é a primeira vez que a gente ouve aqui numa live, é do perfil do profissional. Eu fiz live com a Suzana, engenheira química. Fiz live com vários outros engenheiros e todos eles falam uma coisa. É o perfil do profissional. Então agora vou te parafusar um pouquinho mais. Qual o perfil que uma indústria gosta de um engenheiro? Qual é esse perfil? Não, a gente tem que analisar o perfil. Mas que perfil que é esse? Sim, sim. Isso é uma coisa bem legal. Essa parte que eu gosto muito de falar, Enzo, porque dentro da parte da gestão e da liderança, eu aprecio muito a parte de desenvolvimento de pessoas. Isso é o que mais me agrada, é trazer um profissional que sai da faculdade, né, um estudante que acaba de sair da faculdade e puxar ele para ser um profissional que traga realmente valor para a empresa, né? Então, assim, hoje, o que é um profissional de valor e o que a gente procura trabalhar no momento da seleção, né?
você vê muito candidato que ele vem com um discurso pronto, né? Aquele candidato meio robô, ele já tem as saídas meio que para tudo, que ele trabalha com alguma ação social, que ele tem uma formação boa nisso, que ele gosta desse tipo de esporte, etc. Babá. Geralmente hoje vem uma predileção por coisas de aventura, enfim. Então, assim, já vem um pacote que você conhece, né? Então, assim, aquilo lá acaba não dizendo muito porque ele se prepara para aquilo. Então, no momento da entrevista do processo seletivo, a questão é quebrar as pernas dele e colocar numa situação diferente, uma situação de pressão. E aí você consegue realmente extrair o que aquele candidato pode te oferecer. Então, assim, dentro do momento de pressão, você vê aquele estudante ou aquele profissional que consegue assumir risco, que consegue se diferenciar da maioria, ele não precisa estar no bolo da opinião comum de todo mundo, ele se dá ao direito, né, de ter uma opinião dele. Você vê que ele tem senso crítico, que ele é alguém que analisa o que está sendo proposto para ele, que não é só aquele que quer falar, mas principalmente ele ouve muito, né? E quando os desafios são propostos para ele, é aquele cara que traz solução, que traz caminho, traz alternativa, ele é parte da solução e não do problema, né? Então, é basicamente isso que a gente vê no time, alguém que sabe assumir risco e que tem essa predisposição para ser diferente. Você pode dar um exemplo de situação que você coloca que quebra a perna ou isso é confidencial? Não, tem umas perguntas que às vezes você, por exemplo, você prepara uma situação para falar que tem 3 empresas que são concorrentes no mercado, né? E que eles têm que defender a solução deles, né? Então, assim, o cara vem babando, ele faz o projeto dele e vem babando para detonar o colega dele, que é o concorrente. Só que no momento de apresentar o problema, você muda um pouquinho. Você fala assim, só que assim, cada um de vocês tem uma parte da solução. Eles têm algumas partes comuns que atendem o que eu preciso e tem outras partes que são exclusivas deles. Ou seja, eles trabalham de maneira complementar. E aí, numa situação dessa, você vê que tem cara que não cai a ficha que ele precisa trabalhar de maneira cooperativa com os caras que são ali, teoricamente, os concorrentes dele. Ele quer continuar sendo o cara exclusivo, ele quer continuar olhando para o umbigo dele. E isso diz muito sobre como essa pessoa vai trabalhar no futuro. E às vezes você quebra a perna do cara num exercício desse. Né? Bem interessante, né? Olha, então quer dizer, você pega bem vezes. Aliás, até quem fez um comentário aqui, o Negrão, de valores são fundamentais. Então você vê, o cara não adianta se preparar. Não adianta se preparar com esse pacote, né? Quer dizer que vocês inventam umas coisas mesmo. No momento, você trabalhar com ele numa situação inesperada, né? Numa situação que ele não está prevendo para ver a reação que ele tem. E aí, dentro desse contexto, Enzo, eu gosto de dizer muito o seguinte, que na preparação do estudante, dentro da carreira dele, dentro da faculdade, dentro da engenharia, não precisa ter tanta pressa. O ideal é que você tenha mais qualidade na jornada, né? Se você precisar, hoje olhando, depois de mais de 25 anos de formado, você olha e você fala assim, poxa, qual que é a diferença que faria 1 ano a mais, 6 meses a mais, por exemplo, se eu tivesse feito um intercâmbio lá fora, um intercâmbio na Europa? Isso seria extremamente valioso, não só para mim em termos curriculares, mas para mim como pessoa. Então, assim, essa pressa que muitas vezes o estudante tem em acabar logo a graduação e poder já entrar no mercado de trabalho, ela pode ser substituída por um pouquinho mais de tranquilidade e melhorar a qualidade da jornada. E isso, essa vivência que ele vai ter no momento da faculdade, no momento da universidade, vai
fazer com que numa situação dessa ele saiba se sair melhor. O candidato precisa ter jogo de cintura, ele precisa saber lidar com os problemas e as situações reais que estão aparecendo ali dentro e ir direto ao ponto do que ele tem que resolver. Olha, eu gostaria muito, ainda bem que as lives são gravadas, porque eu queria que muito aluno nosso ouvisse isso que você falou na jornada sua da graduação. Porque você falando assim de ir para o exterior, até ter uma vivência no exterior, eu conversando com alguns colegas engenheiros, muitos até participaram de lives aqui, a gente está falando como é importante uma empresa adquirir pessoas das mais diversas nacionalidades, raças, tendências sexuais, não importa, porque isso agrega valor a uma indústria. Você compartilha com essa ideia? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive a empresa que eu trabalho, a Atlas Copco, é completamente adepta dessa multiculturalidade, né, na empresa. Então, como é que funciona isso, né? Se você for ver a Atlas Copco, que fica na Suécia, um país extremamente frio, que pelas questões naturais não seria tão atrativo, né? Mas o que eles fazem? Eles procuram exatamente gerar esse intercâmbio de pessoas de diferentes lugares, raças e culturas, e inclusive na própria matriz. Então eles são ávidos por profissionais que sejam do Brasil, dos Estados Unidos, da Índia, de vários lugares, que vão para lá e vice-versa. Eles mandam suecos para diversos lugares do mundo. E mesmo entre o que a gente chama dos customer centers, né, existe uma troca absurda entre funcionários de diferentes localidades. Isso é um estímulo porque existe o consenso de que isso enriquece as soluções, ela enriquece o que a empresa pode fornecer, a cultura da empresa ela é enriquecida na medida em que você tem mais participação de diversas raças, crenças, cor, cultura, sexualidade e etc. A Atlas Copco tem um programa que eles chamam de um programa de gênero, né? Aonde nós temos o compromisso de procurar estimular mulheres em cargos gerenciais. Isso, obviamente, o primeiro critério continua sempre sendo a capacitação. Mas numa situação de empate, nós privilegiamos a mulher. Porque o que a gente nota, dentro do nosso universo, a quantidade de mulheres ainda é muito pequena em funções executivas. E isso precisa ser ampliado. Isso é global. Eu acho isso sensacional. E, inclusive, como é que é? A CEO da Rodia é uma mulher, uma marroquina, se eu não me engano. Você vê na Rodia, na Solvay agora, né? Agora é Solvay, eu tenho que me lembrar. É Rodia, não dá, não consigo mudar. Para mim também é Rodia é Santo André, não tem jeito. Agora, então, já que você está falando nisso de mulheres, como é que está o mercado de trabalho para engenheiras? Tem muito mais engenheiras se formando? Você se lembra, Guaxa, que nos anos 80 era muito engraçado. A gente sempre achava, né, que engenharia era reduto de homem. Engenharia mecânica, então? Nossa Senhora. Nem pensar, né? É uma tristeza. Eu acho até a parte que tinha mais engenharia, que tinha mais mulher era engenharia química, se não me falha a memória. Como que está hoje, numa sala de aula de engenharia? Tem mais mulher, homem, está empatado? Como é que está hoje? Ampliou mais, né? Ainda existe uma maioria masculina, mas ampliou bem mais, até por conta dessa questão de que ficou a quantidade de aplicações que existem, essa parte de software, essa parte das aplicações dos dispositivos móveis, enfim, eu acho que isso hoje deixou as mulheres mais propensas a serem atraídas também para essas áreas, e eu acho que existe menos preconceito em relação a uma mulher fazer isso. Acho que hoje ficou para trás, mas ainda é uma minoria. Ainda é uma minoria. Precisa ter mais estímulo para essas carreiras, né? Para que as mulheres venham para essas carreiras. Mas sabe o que eu acho interessante?
mulheres na engenharia. Eu acho isso uma coisa muito interessante. Meninas, vocês querem fazer engenharia? Numa das lives que eu fiz, que foi com a Suzana, engenheira química, ela falou uma coisa muito interessante, que quando se faz uma compra para uma casa, quem decide é a mulher. Ela mostrou a estatística, eu não sei se é 80, é quem decide é a mulher o que compra. Então, se a mulher que vai decidir tomar a decisão da compra, vamos deixar as mulheres tomarem conta da produção, porque elas têm uma sensibilidade muito melhor que a nossa, né? Então, pô, se as mulheres que tomam a decisão de consumo, deixa elas produzir, o que é interessante, que eu acho muito interessante também essa visão. Aliás, Enzo, só para complementar, hoje teve uma notícia interessante no mercado, né? Eu falo pelo mercado que eu atuo, que é da indústria automobilística, né? A FCA, que é a Fiat, lá em Pernambuco, acabou de colocar uma mulher como gerente de toda a planta, de toda a fábrica de Pernambuco para tomar conta de tudo. É uma menina que tem 30 anos de idade, ela entrou em 2013 na empresa e hoje já ocupa essa função. Então, assim, você vê Parabéns. que... Exatamente, exatamente. Então, assim, a cabeça eu acho que dos empresários, das empresas, está mudando no sentido de puxar. E tem que mudar muito mais. Ainda, eu acho que o esforço ainda tem que ser muito ampliado. Esse tal de Guto fez uma provocação para você aqui. Guaxa, Pode falar. comente com os alunos o episódio da força que sua mãe te deu quando você não entrou na poli. Essa história é inspiradora. Ah, muito boa, Conta para mim que eu exatamente. fiquei curioso agora. É. Ah, isso foi uma coisa engraçada, porque assim, dentro do singular, né, eu tinha uma performance bacana, né, eu Eu me fazia um lembro. balanço, eu estudava bastante, né, eu era um aluno dedicado, mas ao mesmo tempo eu tinha um bom relacionamento com os demais colegas, com essa turma toda, inclusive com o Guto. E assim, havia uma certa expectativa de que, ele vai entrar fácil, rapidinho na USP, na Poli, né? E eu acabei sendo bem assim, vamos dizer, eu fui bem exigente comigo mesmo, porque tinha 5 opções para colocar de engenharia, eu só pus engenharia elétrica na Poli, né? E então, dentro da Poli, da USP, era só engenharia elétrica. Aí eu tinha, a outra era a ITA e a outra era a Unicamp, né? E aí, o primeiro resultado do ITA eu nem passei. Mas aí, na sequência, saiu a da USP. E aí, o Guto, o Lúcio, o Picareta, diversos caras, né, tinham já entrado na Poli. E aí, na Poli não, na USP, né? E estavam lá felizes, comemorando, e eu ainda não tinha passado em nada, né? E minha mãe sabia que eu tinha ido olhar a lista, tal, que eu tinha ido aí no singular olhar a lista, né? Não vi meu nome. Já fixava lá, né? Exatamente. E minha mãe também já tinha conferido isso, então ela sabia que eu ia chegar meio cabisbaixo em casa. E ela deixou uma mensagem, um bilhete muito, muito bonito para mim, né? Falando que na vida existiam dias mais difíceis, mas que sempre viria o raiar de um outro dia, que era para não desanimar. Então foi uma mensagem assim bem emocionante para mim, né? Que eu acabei falando para o Guto, ele não esquece mais dessa história. E na sequência depois saiu a aprovação na Unicamp. E para mim foi fantástico, porque eu tive a oportunidade de estudar no interior, uma experiência de 5 anos fora de casa, isso foi muito enriquecedor. E, inclusive, a minha esposa querida, eu conheci lá. Que Mudou minha vida, legal! né? Mudou minha Que vida. legal! Ó, tem uma pergunta aqui que eu vou fazer agora, porque vamos voltar naquele comentário do Giovanni. E o Sirac fez uma pergunta mais ou menos na mesma linha que eu ia fazer. Tá. Então aqui é o seguinte, eu vou falar do Sirac e do Giovanni. Você indicaria fazer engenharia mecatrônica, sendo que nessa profissão tem tanto a área de eletrônica como mecânica, do que só fazer engenharia elétrica na Unicamp, no caso? Mas eu quero aproveitar, porque eu já tinha até anotado aqui, viu, Sirac, a palavra mecatrônica. É porque é o seguinte, existem certas modalidades de engenharia
E surgiram certos cursos de engenharia que eu vou dar um exemplo. Mecatrônica, engenharia biomédica, é, eu não sei se tem engenharia de telecomunicações, eu não sei se existe esse Tem, ramo. tem alguns Tem, cursos né? específicos de telecomunicações, sim. Que até o Giovanni perguntou. Mas, por exemplo, se eu faço uma engenharia, por exemplo, engenharia biomédica. Aliás, nós vamos fazer uma live com uma engenheira biomédica, já está reservado aqui. Mas, por Bela área, exemplo, bela área. então, é isso que eu queria saber. Uma empresa que faz equipamentos médicos, ela prefere contratar um engenheiro biomédico ou um engenheiro elétrico? A mesma pergunta se aplica, por exemplo, para responder a pergunta do Sirac, que ele fala o seguinte: da área de mecatrônica, vale mais a pena fazer mecatrônica, que é um negócio mais específico, ou generalista, que é o elétrico? Ou são áreas tão diferentes que nós não estamos enxergando essa diferença aqui? Não, não. Elas não são tão diferentes, elas são complementares, né? Complementares. Boa parte da grade que você vê na biomédica vai ser de eletrônica, assim como na outra que você citou, que é a da mecatrônica, Mecatrônica. também você vai ter muito de eletrônica. Na verdade, acho que assim, é complicado eu dizer, esse ou aquele caminho, mas o que eu posso dizer é o estudante tem que fazer um pouco da análise do que ele se identifica, se ele tem um interesse por ter também a parte da mecânica, ele gosta disso, não quer abrir mão disso, pode ser uma boa opção. Mas na hora de fazer uma seleção, por exemplo, se eu sou de uma empresa como uma Philips, como uma GE, que vai fazer uma seleção para alguém entrar, depende muito da demanda, tá? Então, assim, se é uma demanda mais específica, óbvio que o engenheiro biomédico ele vai ter alguma vantagem porque ele viu algumas coisas que o engenheiro eletrônico talvez não tenha visto. Mas a base da engenharia, do conhecimento da eletrônica, vai permear essas três faculdades. Então, assim, se o candidato for devidamente preparado, devidamente habilitado, ele pode ascender na frente de um outro. Então, um engenheiro eletrônico pode acabar indo na frente, entrando numa GE, na frente de um candidato da área de biomédicas. Essa regra, acho que não existe, tá? O que eu posso dizer é que, assim, dentro da eletrônica, que foi o curso que eu fiz, a gama, e aí você consegue se aprofundar mais dentro de diversas áreas que hoje estão bastante em voga dentro do mercado, bastante demandadas no mercado. Mas a mecatrônica também tem muita demanda em função da automação, indústria 4.0, tudo isso está demandando muito engenheiro mecatrônico também. Aliás, você sabe que todos os engenheiros estão falando da indústria 4.0, porque dia nós vamos ter que convidar você para fazer uma live para explicar, afinal, o que é indústria 4.0, que todas as lives com engenheiros, elas foram citadas, né? Citadas. A quarta revolução industrial, que é o que tem sido chamado, mas a gente pode fazer sim, claro. Só para complementar, para ajudar o Sirac a decidir a carreira dele. É possível, por exemplo, existe isso, eu ser, por exemplo, engenheiro eletrônico e fazer uma pós ou mestrado em mecatrônica? E sim. se for, existe esse curso na Unicamp, uma pós em mecatrônica? Quando você faz a pós, você pode pegar os créditos que te complementem nisso, né? Por exemplo, se você se aprofundar dentro da robótica, naturalmente vão vir cursos da área de mecatrônica que você vai acabar fazendo, né? O colega meu que eu havia te citado, que é da área de engenharia biomédica, a pós dele, ele fez uma introdução à parte da engenharia biomédica no curso e depois a pós dele foi puramente biomédica. Então, é absolutamente possível. As áreas são muito próximas. Agora, viu, gente? Mais uma vez eu insisto, é que quando a gente faz isso daí tem mostrado todas as lives aqui, você entra numa faculdade e lá, dentro da faculdade, entrar na faculdade, por incrível que pareça, é só o primeiro passo, gente. E depois você vai se adaptando, você vai mudando. Às vezes você tem que retroceder. Ontem eu fiz uma live maravilhosa com uma nutricionista que ela começou a carreira fazendo educação física
depois acabou fazendo nutrição e está amando a carreira. E hoje ela é uma das pesquisadoras da Unifesp. Mas você vê, a vida é assim, gente. Então não precisa ter essa pressa de acertar de primeira. Tá? E durante o curso, como você disse, também. Né? Sem dúvida, sem Agora, dúvida. uma pergunta também interessante. Hoje em dia, você, sobretudo que trabalha na área de eletrônica, nós temos uma preocupação muito grande com o meio ambiente. A Uhum. Atlas Copco em si, e qual que tem que ter a relação, se a Atlas Copco tem algum programa de reciclagem, ou as indústrias eletrônicas em geral, e qual a importância do conhecimento que o engenheiro tem que ter de sustentabilidade e as questões ambientais? Vocês Sim. notam isso no engenheiro? É uma qualidade agora do engenheiro? Na verdade, a gente procura os profissionais que estão antenados a essas demandas atuais, né? E a sustentabilidade é uma delas. Então, assim, a Atlas Copco, ela desde de sempre, ela fala que ela busca para as empresas a produtividade sustentável, né? Então, a questão da sustentabilidade está desde o momento em que o cliente ele vai fazer uma aquisição de um equipamento que vai poder ter uma boa durabilidade, que vai poder ter uma ocupação otimizada da energia, que vai ser um equipamento eficiente. E também, ao mesmo tempo, nós nos preocupamos com o descarte desses equipamentos. A gente tem muita máquina bateria hoje e nós temos um compromisso com o nosso cliente. Ele pode devolver as baterias para a gente, mas a maioria dos clientes já tem um programa dele de descarte de baterias e de reciclagem, né? Então, assim, nós sempre divulgamos nas nossas apresentações a importância dessa preocupação com a sustentabilidade das soluções. Isso é absolutamente essencial para a gente. É uma preocupação nossa, né? Eu, por exemplo, eu tenho 2 potes de pilha aí que eu não sei onde descartar. Eu tenho que procurar algum lugar para descartar minhas pilhas. Lixo eletrônico eu também eu guardo tudo e depois eu vejo. Adri, Outra, oi, pois só não. para terminar, uma outra coisa que a gente tem dentro do programa de sustentabilidade, nós temos uma série de definições para os funcionários em termos de quem tem o carro próprio da empresa, de utilizar somente o álcool, a gente tem limite de CO2 para despender. Então, assim, tem toda essa preocupação com o meio ambiente, né, e sustentabilidade. Mas pode falar, Bem, desculpa. bem sueca essa parte aí, não é não? A Suécia, eles têm os suécicos. Totalmente As sueca, empresas suecas. totalmente. Empresas suecas têm realmente essa preocupação aí. A Adri faz uma pergunta, porque a Adri, né, Adri, a gente já conversou antes, e ela quer engenharia biomédica, tá? Então Legal. ela pergunta, o teu amigo, ele fez pós-graduação e pós-graduação, como é que foi a carreira dele? Ele, Porque ela ele tem fez, sim, ele elétrica, ela fez fez a elétrica. engenharia, ele fez a elétrica junto comigo, e aí dentro do curso de engenharia elétrica tem uma das matérias é introdução à engenharia biomédica. Então a Tá, gente faz o básico disso daí. E a partir daí, uma vez formado, aí ele pegou outros créditos dentro da pós-graduação que aí é, levavam a essa parte ligada à instrumentação, que é uma parte importante, uma outra parte que é ligada à automação de exames. Hoje tem aqueles robôs, por exemplo, que colocam um stent dentro do cara, né? Então, isso faz parte dessa parte de instrumentação. E também existe a área daquele que eles chamam de recuperação de pessoas, que são esses andadores que ajudam a pessoa a andar, ou essa extensão do órgão, uma extensão do braço, ou visão eletrônica, olho biônico, enfim, esse tipo de coisa que hoje se trabalha. Então, existem algumas subdivisões que eu não tenho domínio, porque não foi a área que eu cursei, mas que pode se fazer na engenharia biomédica. e a pós-graduação, onde é que ele fez, você lembra? Na Unicamp também? Na própria Unicamp, na própria Unicamp. Tá bom, Ele Adri, aí outro virou. caminho. Ele acabou fazendo os dois, né? E ele trabalha onde, você sabe?
Ele é do Recife, ele tem uma empresa própria, hoje ele faz consultoria para hospitais. Então, por exemplo, um hospital que ele quer ampliar a área de UTI deles. Eles fazem um projeto para o hospital, você vai colocar tantos equipamentos, tantos respiradores assim, tantos equipamentos assado. Ele faz o projeto do começo ao fim para os hospitais. Essa é a área dele. E também a manutenção e todo o serviço de implementação e pós-venda em relação aos equipamentos. Guaxa, apareceu um reloginho maldito aqui. Eu tenho que encerrar essa live, senão eu não consigo salvar. Guaxa, então, em nome do Singular, em nome do Ângulo, agradeço a sua presença. E você tem 1 minuto e meio para mandar uma mensagem para os nossos vestibulandos. Vamos lá. Bom, eu agradeço primeiro a equipe e ao time do Singular, em especial a você pelo convite. Foi um prazer para mim poder participar da live, grande experiência. Obrigado. E para os alunos, eu diria o seguinte, é importante ter muito claro alguns momentos da verdade na vida da gente, né? O que são esses momentos da verdade, né? Aqueles em que você tem uma decisão que é muito importante na sua vida, que vai além da escolha da profissão que você vai ter, mas os comportamentos que você vai ter no dia a dia ao longo da sua formação. Então, a recomendação que eu deixo é procure abrir caminhos. Quanto mais caminhos você abrir, quanto mais você se desenvolver na carreira, mais esses conhecimentos em distintas áreas vão pesar para você. Tenha menos pressa, busque mais qualidade na jornada. Pode esperar 1 ano a mais para entrar, se você achar que você não entrou numa faculdade boa, espere 1 ano a mais, às vezes pode valer a pena isso na sua vida. E em relação a caminhos, uma coisa que você falou, Enzo, o caminho se altera no meio da jornada, não existe nada pré-definido, as decisões não são irreversíveis. Coloquem-se como únicos responsáveis pelo destino de vocês. Não terceirizem a felicidade pessoal e profissional de vocês. Chamem para si essa responsabilidade e façam essa diferença no dia a dia. Não caiam na tentação de responsabilizar a família, governo, mercado de trabalho. Guaxa, vou ter que encerrar!